presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, glória, Senhor. aleluia. Palmas para o nosso Deus. Glória a Jesus. Irmãos, não há lugar melhor do que este para a gente estar no momento. É na presença do Senhor, né? Não temos visitante, mas os irmãos estão aqui, né? Neste lugar maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Muito bom estarmos aqui para adorar o Senhor, né? Não é só um jargão que a gente, aleluia, que a gente fala aqui, mas é um estilo de vida, de adoração de cada um aqui. E nós desejamos cada vez mais nos aprofundarmos na presença do Senhor. Ir mais fundo e em outros níveis, assim como a palavra diz, né? Deixar de ir da canelinha e ir mais fundo, mais fundo. E essa música ela fala sobre isso. Vamos louvar. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar. Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Só tu és santo. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado ao lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Cante assim. Santo, todo-poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo,
a sua voz para exaltar o nome do Senhor. Somente Ele é digno de louvor, de adoração. Te louvamos, Senhor, por tudo quem Tu és. Não há outro como Tu, Jesus. Digno, digno. O Senhor está no centro. Não há homem a ser exaltado aqui neste lugar. Exaltamos o Deus que é invisível, mas Ele é poderoso. Nós damos toda a reverência para Ti, Jesus. Nós rendemos o nosso coração. Nós rendemos, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos pecados, o que temos feito, Senhor, nós apresentamos a Ti no Teu altar. Se renda ao Senhor aqui nesta noite. Apresente o Senhor o seu melhor, o seu pior. Ele vai fazer a boa obra. Rendemos, Senhor, toda a nossa adoração. Adore o Senhor no seu lugar. Deposite esse tempo para encher este lugar de adoração, porque quando damos glória ao Senhor, a glória do Senhor desce neste lugar, desce sobre a sua vida. Não tenha vergonha do irmão que está do lado. Não tenha vergonha se você nunca fez isso, se você nunca abriu a boca para dar um glória, se você até não tem forças para dar um glória. O Senhor, Ele vai te escutar aqui neste lugar. Aleluia. Santo, nos reunimos como igreja, Senhor, para dizer que Tu és santo, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Não é só música, é adoração, Senhor, cantada ao Teu nome, Jesus. Nos ensina a adorarmos como o Senhor quer, a Te elogiar, a Te engrandecer, Senhor. Santo, nós rendemos, Senhor, nossa adoração. Continue adorando ao Senhor, não pause. Continue adorando, continue adorando, continue adorando. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Glória, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, Catis, Teu amor. Sempre há de existir novo amanhã preparado. Glória a Deus. Preparado pra mim.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, tudo, teu amor jamais. Obrigada, Jesus. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Chame o nome dele. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos. Você pode cantar isso, essa oração? Que eu preciso, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos tudo. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso lugar é na presença do Senhor. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o pronto auxílio nas nossas tribulações. Ele sempre vem em nosso socorro, né? Levantamos os olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus Todo-Poderoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queremos dar as boas-vindas às nossas visitantes ali e dizer a vocês que o melhor lugar de estar com a sua família é aqui na presença do Senhor, amém? Esse é o melhor lugar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, te damos glórias e aleluia, Senhor, pela beleza da tua santidade, pelo esplendor da tua glória, Senhor, porque tu és bom, Senhor, tu és bom, és maravilhoso conselheiro. Nesta noite, Senhor, estamos aqui para te louvar, te glorificar, render a ti sacrifícios de louvor, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A tua presença, Senhor, é o que mais precisamos. As demais coisas, Senhor, elas serão acrescentadas, mas a tua presença, o teu reino, Senhor, está em primeiro lugar. Não se aparte de nós, Senhor. Não deixe que nós também nos apartemos de ti, Senhor, porque sem a tua presença, Senhor, nós não somos nada, somos pó,
e ao pó nós voltaremos, mas na tua presença somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos e irmãs? Podemos sentar. Vou convidar os levitas, Marcos e Mateus, para virem louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. É um presente que Deus nos deu. Aleluia. Fica ligado. Ah.
Deus! Tem que ter aquele para a menina. Não é assim, ó. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando tiver dessa minha idade, não vai esquecer. Não é verdade? Aí, ó. Está se ensinando já nos caminhos do Senhor, e a gente orando, os avós orando. Orem pelos seus filhos, orem pelos seus netos, pelos seus familiares, porque o inimigo está no derredor querendo tragar. Ao redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor está o inimigo. Não deixem brecha para o inimigo. Cuide dos seus filhos. Agora vamos chamar as crianças para aprender mais um pouco da palavra de Deus. As crianças se reúnam ali e vamos orar por elas. Levitinhas, já fez a sua parte e vai fazer agora a do ensinamento. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos ficar de pé. Vamos botar nossas mãos em direção às nossas criancinhas. Muita gente diz que a criança é o futuro da igreja. Não é, era o presente. Amém? Porque delas é o reino de Deus. Então não é futuro, é presente, né? Vamos estender nossas mãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, querido e misericordioso, Deus do impossível, Deus de milagre e de maravilhas. A tua palavra, Senhor, que é fiel e justa, ela nos diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o meu reino, é o reino dos céus. Portanto, Senhor, abençoa as tuas criancinhas nesta noite, abençoa a tua filha, a tua serva, que vai ministrar a aulinha para elas, Senhor, que aquele ambiente seja um ambiente rodeado de anjos ao redor delas, que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome e para a edificação das criancinhas e dos pais e dos avós. Clamamos, agradecemos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus, a congregação responde: amém. Glória a Deus. Aleluia. Convido a minha coordenadora do grupo de intercessão, a irmã Eliane, para fazer aqui a consagração dos dízimos e das ofertas. Glórias a Deus. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. É com grande alegria que eu faço esse momento de consagração ao Senhor sobre dízimos e oferta. Na verdade, eu aprendi a dizimar e ofertar quando eu ainda não era cristã, não era crente. Eu aprendi. Meus pais, eu já tinha nascido na fé, né? Meus pais eram crentes, mas quando a gente é adolescente, a gente quer conhecer o mundo. E isso aconteceu também comigo e meus irmãos. Mas a gente aprendeu muita coisa, porque a semente, como o irmão Juarez falou, essas crianças aqui, mesmo que elas se afastem do Senhor, que isso não vai acontecer, mas fica alguma coisa no coração delas. Então, nossos irmãos, nós íamos para a igreja. Meus pais eram da Assembleia e a gente viveu na igreja, né, como criança. E o temor ficou. Então, muita coisa que a gente aprende quando criança, mesmo que a gente saia da presença do Senhor, a gente consegue fazer. E uma das coisas que ficou no meu coração foi de dizimar e ofertar. Era interessante, eu não vim para aqui nem para testemunhar isso. Mas no meu coração, quando o irmão falou das crianças, e eu vinha fazer esse momento, eu me lembrei. E aí, eu já casada, comecei a visitar uma igreja. Que meus pais eram cristãos, e eu fui visitar a igreja. E lá, eu comecei a dizimar. E aí, visitei 2 anos a igreja e não me converti lá. E lá eu dizimava todo mês eu dizimava. E eles davam um envelope para a gente dizimar e colocava lá. E eu tinha uma sobrinha, ela era bem pequenininha. E
aconteceu algo na igreja e eu disse, eu não vou mais não naquela igreja. E a minha sobrinha, e aí eu disse que não ia, e a minha sobrinha chegou em casa e disse, tia, a senhora não vai não mais para aquela igreja, né, que ela congregava lá com meu irmão. Eu disse, não, minha filha, eu estou passando um tempo, depois eu vou. Ela disse, olha, mas eu trouxe o seu envelope, eu vi lá, e eu trouxe para a senhora ofertar na igreja. Gente, aquilo foi coisa mais linda que eu já vi. E eu peguei, eu disse, tá bom, minha filha. Chorei tanto, meu Deus, porque Deus usou aquela criança para falar comigo. E eu peguei o envelope e eu não fui mais na igreja. Mas eu todo mês eu mandava meu dízimo para aquela igreja. E depois Deus me trouxe para cá. E eu estou aqui já quase 20 anos. E Deus me livre eu deixar de dizimar. Porque no dízimo, o dízimo ele abre as comportas do céu. É um compromisso, é um princípio. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Mas nós fazemos pela graça e alcançamos as bênçãos de Deus. Porque ele não fica devendo nada para ninguém. Ele multiplica. E quando você aprende isso, você nunca mais vai deixar de fazer. E eu ensinei meus filhos, eu ensinei a minha nora era da igreja, mas ela não tinha o hábito de dizimar. E quando eu contei meu testemunho para ela, ela disse, a partir de hoje, nunca mais eu vou deixar de dizimar. Então, que vocês guardem como uma reflexão na vida de vocês. Difícil, não vai ser fácil. Porque quando a gente decide fazer algo para Jesus, parece que a gente pensa que está piorando tudo. Mas não é, Deus trabalhando na sua vida. Como Ele trabalha na minha. Teve várias vezes que as coisas se apertaram para mim. Uma vez até eu até contei já aqui na igreja, que eu fazendo as minhas contas, e faltou exatamente o valor do dízimo, uma conta para eu pagar. E eu disse, pois eu vou deixar de pagar essa conta e vou dizimar. E não paguei. Com uma semana, o prefeito não abençoou só eu não. Por minha causa, Deus abençoou a prefeitura todinha. Saiu um dinheiro, olha, que estava lá preso há muito tempo. E eu paguei minha conta, ainda dizimei do dinheiro que recebi de novo. E Deus me abençoou. E é assim que Ele faz. Receba a sua porção. Quando está difícil, não. Minha prioridade é essa. Minha prioridade é essa. E a Bíblia diz, aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, a partir do 7. Vamos ler a partir do 6. A partir do 6. 2 Coríntios 9, 6, ele diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, também ceifará. Cada um contribua, segundo o propôs no seu coração. Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então vem aqui à frente trazer com alegria aquilo que o Papai do Céu lhe deu e que você está devolvendo, né? Porque na verdade o dízimo é você devolver aquilo que não é seu. Em Malaquias 3:10 diz que aquele que não faz, ele está o quê? Roubando ao Senhor, porque não é seu. Os 10% é do Senhor. Quando você começa a fazer cumprir um princípio do Senhor, aí as comportas do céu, ela abre e você vai ficar sem entender nada. Amém? Pegue na sua oferta o seu dízimo. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Se você não tem, fique de pé também. Feche sua mão, já declarando que Deus vai te dar. E que você vai cumprir o princípio do Senhor. Porque a palavra não é só para quem tem, é também para aquele que não tem. Porque Deus vai abrir as comportas do céu, Deus vai mexer nas suas finanças
e você vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer. Então declare hoje que Deus vai te dar e que você vai fazer a sua parte. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui está o teu povo, Pai. Aqui eles estão hoje declarando, Pai, em nome de Jesus, que o melhor é para ti, Senhor. E que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe aquele que tem e abençoe aquele que ainda não tem. Porque a partir de hoje o Senhor vai fazer um milagre na vida dele, Pai. Porque ele está declarando que o celeiro da casa dele já está cheio. Que a abundância, Pai, de tudo já entrou na casa deles, Pai. E que o Senhor venha, Pai, com o teu poder e a tua glória, abençoando, abrindo as comportas do céu, abrindo porta de emprego, de oportunidade, na empresa, Pai, de vendas, de negócios. Que o Senhor, tudo aquilo que estava travado, seja destravado em nome de Jesus. Que as finanças, Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus aumentar as finanças dos teus filhos. Em nome de Jesus, essa igreja é uma igreja próspera. É uma igreja, Pai, que tem o Senhor, o Espírito Santo habita neste lugar. O Senhor está aqui, Paizinho. Então, em nome de Jesus, nós apresentamos nossa oferta, nós apresentamos os dízimos, Pai. Então, em nome de Jesus, o Senhor venha, em nome de Jesus, receber e contemplar cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou convidar o irmão Júnior para vir receber o seu atestado, o seu certificado, não é atestado, é um certificado de batismo. Viu? Você vem até aqui e o irmão Rubens vai lhe conceder esse atestado de este certificado de batismo. Vamos ficar de pé, minha gente, enquanto o irmão está sendo... Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor para os amados irmãos. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Aqui está o certificado do nosso irmão Júnior. Na realidade é Arnaldo Santos da Silva Júnior. Louvado seja Deus, né? O irmão Júnior, quando nós começamos o discipulado com ele, e do início eu perguntei ao Júnior, sobre o batismo. Tem vontade de se batizar? Ele disse, irmão, tenho, mas no momento eu não estou preparado. E ali nós fomos trabalhando com o Júnior, ensinando, né, a palavra de Deus e o significado do batismo, né, que é uma profissão de fé, simplesmente declarando para o mundo que morreu e nasceu para Cristo. E ali com o discipulado, com o tempo, ele chegou para mim, ele que já ficou interessado, irmão, agora eu estou preparado, eu quero me batizar. E no ano passado, ele não devia ter no final do ano, mas não teve. Ele estava já interessado em se batizar. Eu disse, pastor, irmão Júnior já está preparado. Ele quer se batizar. E quando foi essa oportunidade desse congresso, né? Graças a Deus, ele realiza esse sonho, essa vontade que ele tinha de se batizar nas águas e participar da Santa Ceia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E nós entregamos o irmão, que Deus abençoe cada vez mais, para a honra e a glória de Deus. Amém. Oh, glória! Nasce mais um cristão, né? Após o batismo, morre o homem para o mundo e nasce o homem para Jesus, né? Não permita nunca que esse velho homem queira aflorar. Sempre vá aos pés do Senhor para permanecer, porque aquele que perseverar até o final será salvo. Amém? Podemos sentar, amados e amadas. Vou convidar o irmão Rubens, que vai trazer a palavra
Vamos fazer uma oração com ele. Vamos botar as nossas mãos aqui em direção ao irmão Rubens. Senhor Deus, Pai amado e querido, clamamos e suplicamos, Senhor, a tua ajuda, a tua unção na vida do teu filho, Senhor. Unge-o com teu Espírito Santo, Pai amado. O que ele vinha falar aqui, seja só a fala seja dele, mas a palavra seja a tua palavra, Senhor. Que ele sirva só de canal, mas que a água que está fluindo seja o teu Espírito Santo, para que a igreja possa, Senhor, se regozijar, possa se edificar, e o teu nome, Senhor, neste momento, nesta noite, seja grandemente glorificado na vida do teu filho e na tua igreja, Senhor. Clamamos e suplicamos, e a ti agradecemos, Senhor, por esta tão grande bênção nas nossas vidas. No nome de Jesus, e a congregação responde, amém. Glória a Deus. Glória seja dado no nome de Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, confesso que hoje não esperava estar aqui pregando, mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus planos para nós. O pastor nos ligou e ele precisou ir para São Miguel ali juntamente com a pastora. E prontamente nós estamos, porque como soldado precisamos estar pronto para fazermos a obra de Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, desta feita eu quero meditar sobre Marcos, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Aleluia. A partir do 35, vamos ler ali. Eu convido os irmãos por um breve momento, em respeito à palavra de Deus. Convido os irmãos a ficarem em pé e vamos ler todos juntos, em uma só voz, esses versículos bíblicos, Marcos 4, 35 até o versículo 41. Todos juntos. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não se importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm de fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Podeis sentar, meus queridos, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, esse texto que sinto da parte de Deus de trazer neste momento, fala sobre essa passagem bíblica marcante, que é sobre Marcos 35, 4, 35 e diante, onde Jesus estava com os discípulos ali, naquele barco. Meus queridos, meus amados irmãos, evidentemente que Deus ele fala de várias maneiras através da sua palavra. E eu vou passar para os irmãos o que Deus passou para mim, o que Deus falou comigo através desta palavra. Evidentemente que quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus fala de multiforme maneiras, apenas de um texto bíblico. E eu vou passar para os irmãos o que Deus falou para mim, e assim passar para os amados irmãos. Meus queridos, meus amados irmãos, a nossa vida nós temos altos e baixos. Temos momentos de bonanças e momento de temporal. Momento de monte
e momento de vale. Temos momento, como se chama, de o céu aberto e também o céu de bronze. Nós temos momentos nas nossas vidas variados. Isso na vida espiritual, na vida familiar, financeira, na vida ministerial, isso de forma geral. Em todas as nossas vidas, nós temos altos e baixos. Temos momentos bons, momentos ruins. Temos um momento de monte e momento de vale, ou seja, passamos por momentos diversos na nossa vida. E esse texto nos mostra isso. Porque, irmãos, aí o texto bíblico ele fala sobre que Jesus estava com os discípulos. E ali, se você for olhar o capítulo 4, porque esse texto aí é muito rico, né? Você vai ver, nós temos no capítulo 35, mas no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, ele fala sobre a palavra do semeador. O versículo 21, ele fala sobre a palavra da candeia. O versículo 26, a parábola da semente. A partir do versículo 30, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Ou seja, então você vai ver que Jesus estava falando, ensinando aos discípulos por parábolas. E aí, meus amados irmãos, eu passei a meditar, a refletir, a bonança, o momento de felicidade que aqueles discípulos estavam passando. Meus queridos, meus amados irmãos, já imaginou a pessoa, quando tem uma pessoa ensinando a palavra de Deus, aquele que é amante da palavra, ele tem tanto amor em aprender mais e mais da palavra de Deus, porque nós como se refere à palavra de Deus, somos meros estudantes, estamos sempre aprendendo alguma coisa. Nunca sabemos de tudo por sua palavra, porque a palavra de Deus é insondável, é a palavra de Deus. E por mais que meditamos, estudamos a palavra, mas estamos sempre aprendendo. E é interessante que quando nós temos meditação, aula com algumas pessoas, nós ficamos maravilhados. Eu me lembro que eu, quando cursava, fiz um curso para o diaconato em outra denominação, e teve um pastor presidente de uma igreja, um homem culto, um homem sábio, muito experiente, e ali ele dava instrução para nós, ali os diáconos ali, a gente ficava todo mundo como peixinho, né, no aquário, aquela vontade de aprender mais e mais da palavra de Deus. Eu me lembro ainda mais quando estava estudando um congresso para a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical aqui em Maceió, veio um pastor muito conhecido nacionalmente, que foi o pastor Antônio Gilberto. Ele é um homem que tem vários livros lançados aí de edição da CPAD, e um homem muito culto, muito profundo, e nós estávamos estudando a palavra de Deus ali, que coisa maravilhosa. Aquele que é um amante da palavra de Deus, né? O irmão Juarez é um amante da palavra. Quando a gente tem uma pessoa que passa a ensinar, a gente fica querendo aprender mais e mais da palavra. Eu me lembro que quando estava estudando a palavra de Deus, fazendo o curso teológico, eu me lembro passando 4 anos, mas me lembro que era de segunda a sexta-feira. Mas quando era na sexta-feira, a sala enchia. Por que a sala enchia? Porque tinha um professor que era um pastor, e ele dava uma aula tão profunda, que nós ficávamos como um peixinho no aquário, querendo mais e mais. E a aula terminava, ninguém queria ir embora, queria ficar aprendendo da palavra de Deus. Aí eu fiquei imaginando, irmãos, que com as pessoas aqui do mundo, os homens, né, que somos falhos, limitados, nós queremos aprender. Imagine a pessoa de Jesus ensinando a beira-mar por parábolas. Ô irmão, que coisa maravilhosa. E os discípulos, aí a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, o barco se afastou um pouco da praia, né? Aquela multidão de gente, alguns discípulos em alguns barcos, outros em alguns barcos, e Jesus ali ensinando, pregando, falando a palavra. E os discípulos ficavam só naquele momento de quê? De bonança, aquele momento de alegria, aquele momento de felicidade. Oh, que coisa maravilhosa, né? Mas chegou um momento, irmãos, a Bíblia diz que Jesus disse assim: agora passemos para o outro lado da margem. Aí Deus falou no meu coração: agora passamos para o outro lado da situação. Porque a nossa vida é assim. Lá João 16:33 diz que no mundo tereis aflições. E a nossa vida tem, como disse os irmãos, tem altos e baixos. Tem momentos alegres e momentos infelizes. Mas é assim mesmo, a vida passa
tem esses momentos. Então, irmãos, tem momentos na nossa vida que estamos na bonança, estamos na felicidade, estamos na bênção, mas chega um momento que Deus diz, agora passemos para o outro lado da margem. E durante esse período, irmão, vem um vendaval. A Bíblia diz que eles estavam num barco, e quando de repente surgiu um grande vendaval. Mas, irmãos, é interessante porque esse mar é o mar da Galileia. Em outras versões, aquilo ali não é um mar. Nós vemos que era um lago, chamado de Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré. Mas era um lago aquilo ali, era um lago de água doce. Mas era chamado muitas vezes, né, no texto bíblico, dependendo da situação, de mar. Era o Mar da Galileia. Mas é interessante, eu olho na geografia bíblica, aquele mar tinha vários, ele era como uma parte baixa e tinha vários montes ao lado. E ali tinha muitas correntes de ar. E quando Jesus disse, passemos para o outro lado da margem, eu faço uma reflexão, eu imagino que alguns discípulos não, porque não conheciam o mar. Mas tinha discípulos ali, como Pedro, que era pescador, alguns dos discípulos conheciam. Eu creio que um olhou para o outro assim, eu disse, olha, Jesus, né? O outro lado do mar tem temporais de vento. E será que Jesus não sabia? Sabia sim, porque ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele é onipotente, é onipresente. Mas, irmão, chega um momento na nossa vida que não podemos evitar, porque é a vontade de Deus. Há momento que estamos na bonança, há momento que estamos na hora da felicidade, estamos no monte, mas chega um momento na nossa vida que Deus diz, passemos para o outro lado da margem. E durante esse período aí vem o temporal, vem a tempestade, vem a dificuldade. Eu estava refletindo aqui, me lembrei do irmão Sandro, ele estava louvando, glorificando a Deus, mas chegou um momento que Deus disse, passamos, Sandro, para o outro lado da margem. E ele está passando por um momento difícil. E eu falando com ele outra noite, irmãos, mas Deus está contigo. Eu digo, eu sei, irmão. E eu estou perseverando, eu estou orando a Deus. Louvado seja Deus, porque nós passamos por isso. Isso vai vir, momento difícil vai vir. Mas nesse momento nós precisamos estar firmados na rocha. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele barco eles passaram por dificuldade, passaram por empecilho, passaram por problema, veio o temporal. Mas no barco estava Jesus ali. Jesus está no nosso barco, Jesus está no teu barco, e ele não vai se afundar em nome de Jesus. Aleluia. E meus queridos, meus amados irmãos, e esse lado da tempestade, esse outro lado, Jesus conhecia, alguns discípulos conheciam. Eu me lembro que quando a gente conhece o mar, a gente sabe os lugares que devemos andar e que não devemos andar. E quando vem tempestade, o que vai acontecer, quem conhece o mar, está o dia a dia, ele sabe como é isso. E ali tem alguns discípulos, Jesus na sua onisciência, ele sabia também disso. Alguns têm outras teorias, que ali foi um ato fenômeno sobrenatural. Mas eu creio que Deus sabe de tudo. E ele sabia daquilo ali. E eu me lembro que, só para ilustrar, eu me lembro que nós fomos um dia pescar na praia. O irmão Luciano deve conhecer. A gente ia pescar muito com alguns irmãos lá da rua. E naquele, onde é aquele memorial na Pajuçara, aquele era um iate, né? Os irmãos conhecem ali. E a gente que pescava todo dia, a gente conhece ali a praia. A gente ia pescar de vara lá dentro, né? Chamava tínhamos os curral lá dentro, os poços bem fundo. E quando a maré seca, que principalmente quando a lua está cheia, a maré seca, as pedras aparecem, e nós andamos por cima das pedras. Mas tem um dado momento que ela começa a encher. E quem conhece a praia, está todo dia ele pescando, ele sabe quando a maré está enchendo. Começa a vir aquelas bobulhas, então está enchendo. E chega um momento que você tem que sair, porque senão você não consegue sair em linha reta. Você tem que ir nadando. Então você tem que rodear. Quando ela enche mesmo, você tem que rodear para uma parte que só quem conhece aquela parte ali sabe por onde vai. E eu me lembro que foi alguns irmãos, o Luciano, como até um primo meu também, a gente foi, e outros irmãos lá da rua, alguns os conhecidos, e foi até uns que nunca foram para a praia pescar. E de repente foi com uma bota 7 léguas. E eu me lembro que eu disse, vamos fazer uma brincadeira com esse pessoal, repara. E isso foi à noite, né? Noite pior ainda, tudo escuro. E de repente começou a encher, os meninos falaram, está enchendo, a maré está enchendo, rapaz, vamos embora. Eu disse, calma, vamos fazer um susto deles aí. Aí a maré começou a encher, irmão. Então, tá bom, não, rapaz, ainda tá bom. Quando de repente, já ficou num ponto que não dá mais para voltar por ali, tinha que rodear
no escuro. Aí eu olhei para um, a gente olhou para outro e disse, meu Deus do céu, a maré encheu demais. Cada um que se salve, que se cuide, que seja Deus, cada um que se vire. Aí pronto, saiu correndo dentro do mar. Meus irmãos, aqueles irmãos, aquele pessoal que não sabia, não conhecia o mar, metia os pés por dentro dos coral. E aquela coisa toda, a gente começou a dar gargalhada, porque eles não conheciam. E chegou um momento que a gente disse, não, rapaz, tenha calma. A gente já sabia o lugar por onde tinha que ir. Rodeava por lá, perto do aquele farol, e fazia a volta, ia por cima das pedras e conseguia chegar até o final. E eu me lembrando dali, como quando Pedro, quando alguns discípulos que eram pescadores, ele conhecia aquela área ali. Então ele sabia que naquela parte do mar da Galileia tinha corrente de mar bem forte, por isso que levantou um grande vendaval. E a Bíblia diz, irmãos, começou a levantar um vendaval tão forte, que a água começou a encher, o barco começou a querer se afundar, os discípulos começaram a se aperrear. Até discípulos que eram acostumados com o mar, porque aquele foi um vendaval muito forte. Irmãos, e na nossa vida não é assim? Momentos de altos e baixos, momentos que nós passamos pelo alto lado da margem. E eu olhando pelo texto bíblico, passeando pela palavra de Deus, eu fui ver alguns personagens bíblicos que passaram por momentos assim. Por exemplo, o primeiro texto bíblico, o primeiro personagem bíblico que Deus me mostrou, falou com o meu coração, foi a pessoa de Moisés. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 10, que Moisés ele foi criado no palácio, como filho da filha de Faraó. Já pensou a bonança que Moisés passou? Tudo de bom, tudo de melhor, a melhor bonança, criado como filho da filha do príncipe, como filha do filho de Faraó. Então foi criado em toda mordomia Moisés, foi criado, instruído em toda a sabedoria, todo o conhecimento. Então ele teve um momento de bonança, mas chegou um momento que Deus disse na vida de Moisés, agora passamos para o outro lado de Moisés, quando ele foi e que matou aqueles egípcios, ele teve que fugir. E os irmãos olham lá no versículo, Êxodo 2, versículo 15, quando Moisés matou, ele teve que fugir para o deserto. Aí veja, irmãos, a diferença. Uma vez ele estava no palácio, outro momento ele estava no deserto. Então a nossa vida é assim, há momento que nós estamos no palácio, há momento que nós estamos na bonança, há momento que nós temos um momento de felicidade, mas de repente sobrevém sobre nós, porque, irmãos, só há uma maneira de nós evitarmos de as coisas acontecer, é se a gente morrer antes. Aí a pessoa diz assim, rapaz, eu vou ter que ver meus pais falecendo. Bom, tem uma sugestão diferente. Você morrer primeiro. Porque tem coisa que não tem como evitar. Faz parte da vida. É difícil? Mas tem momentos que a gente tem que enfrentar. Mas que sobrevém, vem. Mas, irmãos, o importante nesse momento é a gente estar firmado na rocha. Porque é interessante nós frisarmos isso, que pessoas passaram por isso. Foi Moisés. E eu me lembro também, me veio outro texto bíblico, que foi sobre a pessoa do profeta Elias. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 18, que Elias desafiou todos os profetas de Baal, né? E ainda mais a Deus Astarote, desafiou todos. E ele venceu a batalha ali, foi corajoso, foi fiel, foi sincero a Deus, foi um homem de coragem. Mas de repente nós vemos como passamos para o outro lado da margem. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 3, a Bíblia diz que Elias foge com medo de uma mulher chamado Jezabel. Que diferença, né? Vamos desafiando os profetas de Baal, 400, mais 450 da deusa Astarote. E no mesmo, mais na frente, um capítulo na frente, Jezabel querendo pegar ele, matar ele escondendo da caverna, e ainda demais, pediu para si a morte. Veja os momentos diferentes na vida de um homem. E quem era Elias, né? Elias era um homem de Deus, irmãos. É por isso que eu e você, como os meros humanos, esses profetas passaram por um momento difícil, nós também passaremos, mas eles foram fiéis, continuaram fiéis. E eu me lembro ainda, me veio outra passagem bíblica de um homem marcante na palavra de Deus, já no Novo Testamento, que esse homem foi um homem abençoado por Deus. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz lá em João capítulo 18, versículo 10, que Pedro cortou a orelha do Marco com a espada. Veja que homem de coragem. Mas de repente, mais lá na frente, irmãos, no capítulo 18, versículo 17, a Bíblia diz que uma mulher perguntou, esse estava com Cristo? Ele disse, não. Ele começou a negar. Olha, veja a situação diferente. A nossa vida muitas vezes é assim, no alto e baixo, situação diferente. Mas nós temos a mensagem que eu trago para os irmãos nessa noite. Eu não sei que momento você está, se está na bonança, se está na infelicidade, se está no vale, se está no monte, mas só quero dizer uma coisa para você, dentro da palavra de Deus: persevera firme da fé, em nome de Jesus, porque Deus está contigo. É você permanecer fiel
e Deus é fiel para contigo. Durante esta semana passada, no início de janeiro, nós estudamos aí o livro de Daniel. E eu confesso aos irmãos que eu já estudei muito, mas nós refletindo em casa. Deus já tinha mandado ler o livro de Daniel mais em casa. E eu me lembro que nos estudos que nós estudamos aqui, durante 12 dias abençoados da parte de Deus, um dos personagens, aliás, 3 personagens que me marcaram muito, além de Daniel, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, aquela passagem é marcante do livro de Daniel, porque chegou um momento que aqueles homens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, pela instrução de Daniel, eles foram colocados como superiores ali no reinado de Nabucodonosor, e foram abençoados, e foram no momento de bonança. Mas chegou um momento que ele estava ali, eles foram enviados para quem? Para a fornalha. Veja a diferença. Ele estava no momento no palácio e outro momento estava na fornalha. Veja a diferença aí, irmãos. Mas uma coisa que nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis. Eles foram fiéis na bonança, foram fiéis no momento difícil, foram fiéis a Deus no monte, mas também no vale eles foram fiéis. Eles foram fiéis a Deus no palácio, mas também na fornalha eles foram fiéis. Onde você está? Você está no monte, você está no vale. O importante é que você seja fiel a Deus no nome de Jesus. Oh, essa é a mensagem da parte de Deus, irmãos. Eu não sei do que você está passando, se você está no vale, se você está no momento de dificuldade, não sei, mas eu quero dizer a você, persevera firme, mais na frente pode ser, e certamente virá um momento difícil na nossa vida, nós passaremos. Oh, irmãos, eu me lembro, me veio aqui na mente, eu vou passar para os irmãos. Eu me lembro que eu estava num momento tão bom de bonança com a família. Tenho 2 meninas gêmeas. E eu me lembro que a minha mulher de repente engravidou. E a gente, quando fez o ultrassom, era um menino. Botamos o nome de Miguel. Uma benção, fomos fazer, fizemos o exame, tudo, ela também. E eu me lembro que ela foi, de repente, um certo período, estávamos alegres a Deus. A criança mexia, tranquila, a gente fez o ultrassom, tudo normal, está tudo bem com ele. Mas de repente, quando estava com 6 meses, ela começou sem sentir ele se mexer. Aí eu disse, então vamos fazer ultrassom, você está preocupado, vamos fazer. Aí levei ela, deixei ela para fazer ultrassom. E estava um momento tão bom, tão alegre. E de repente, meus amados irmãos, ela ligou para mim. E ela disse, olha, disse que foi. A mulher disse que ele não está mexendo mais. Mas o que aconteceu? Eu disse, olha, ele está em óbito, ele faleceu. Irmão, aquilo foi uma pancada. E aí eu corri para ver ela já estava naquela situação, chorando. E foi um protocolo, levei ela para... E a médica disse, olha, leve ela urgente porque a criança já está morta. E tinha que fazer cesárea, porque ela já estava toda desenvolvida. E eu me lembro que eu comecei a falar para cá, atrás das coisas, resolvendo os problemas referentes ao funeral. E eu, quando fui enterrar a criança, fui sozinho. Cheguei lá na funerária. E o rapaz disse assim, você quer ver ele? Eu vi de longe, o criança está mais ou menos aqui, ali naquela mesa. E ele já formado, o cabelo bem pretinho. Aí ele disse, você quer ver de perto? Eu digo, não quero não. Não consigo, não tenho uma estrutura não. Se eu ver, eu vou ficar com ele na minha mente. Eu tenho que estar bem para ajudar minha esposa. E ali eu fui para o enterro, ele enterrou aquele caixãozinho branco. E quando eu voltei, ela lá na maternidade, né, com a barriga que tinha feito a cesárea, costurada. E via outras mulheres saindo com as crianças nos braços e ela sem criança nenhuma. E que situação, irmão, difícil. E ela trouxe ela para casa, ela começou a sentir uma depressão, querendo entrar em depressão, e aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dificuldade. Mas ali, graças a Deus, Deus nos manteve firme na fé. Porque Deus tem o seu plano, Deus tem os seus planos. E a nossa vida é assim, irmãos. É momento de bonanças, é momento de dificuldade,
é momento de angústia, porque como diz a palavra de Deus, João 16:33, no mundo teremos aflições, mas também teremos momentos preciosos, momentos abençoados, a vida é assim. Mas Deus, Ele mostra isso para nós, para dizer, irmãos, quando vier o momento de bonança, glorifique a Deus. Vê o momento de tristeza, glorifique a Deus, seja qual for o momento. O importante é você estar firme na fé. O importante é você estar firmado na rocha. Por que diz isso, irmão? Deus manda trazer essa palavra, porque tem muitas pessoas com poucas coisas fúteis, é porque alguém olhou com a cara feia, ou alguém disse alguma coisa, já fica desanimado, sem querer ir para a igreja. Isso não é coisa de cristão. Cristão tem que estar firme na fé. A sua fé está firmada na rocha que é Cristo. A sua fé não deve estar firmada na igreja, em pastor, em irmão da igreja, em coisa nenhuma. A sua fé deve estar firmada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesta noite, a palavra de Deus manda para você: levanta a tua cabeça, irmão, e glorifica o nome da pessoa de Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos, irmãos, eu queria só mostrar mais esse versículo. Os irmãos que podem, vejam o versículo 35, 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos. O que os irmãos veem nesse versículo aí? Passemos. Esse versículo ele fala na pessoa do plural. Jesus disse passemos, ou seja, eu vou junto com vocês. Eu vou permitir que você passe por um momento de dificuldade. Vai vir um temporal, vai vir um vendaval, vai vir uma tempestade, vai vir um momento que o barco vai parecer que vai naufragar, que você vai se levantar, você vai se aperrear, você vai ficar aperreado, mas naquele momento ali, Jesus está dizendo, passemos, ou seja, naquele momento da dificuldade, do empecilho, do momento do temporal, eu estarei com você, passemos, ou seja, você não vai só, Jesus está contigo, o Espírito Santo de Deus está contigo, seja qual for a situação, irmão, seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o problema que estejamos passando, Ele fala nesta noite, para a sua palavra para nós, você não está só, eu estou com você, e estarei com você, só basta você estar firme, estarei com vocês até o fim, louvado seja Deus. Passemos para outra margem. E é interessante que a palavra de Deus diz que Jesus estava na onde? Os irmãos lembram? Na polpa, dormindo. Eu creio que a palavra de Deus nunca diz nada por acaso. Jesus podia estar na frente, mas ele estava na polpa. A polpa, irmãos, eu me lembro que um tempo atrás eu fiz uma jangada. Eu trabalhei em várias coisas, assim, fiz profissões no Senai, e uma das foi marceneiro, né? Na minha profissão, já exerci, mas minha profissão mesmo é pedagogia. Mas eu trabalhei também, e eu me lembro que se eu faço vários projetos, eu posso fazer uma jangada. E eu fui verificar a jangada, o modelo, a gente pensa que é só um quadrado, mas não, tudo é um projeto. Você vê que a jangada por baixo, ela é curvada, a frente é mais fina do que o meio. Você vê que atrás é mais larga do que a frente. Tudo tem um motivo, por causa do balanço do mar, por causa tudo isso tem um motivo, porque a jangada é feita daquele jeito. E, irmãos, eu me lembro que quando fiz a parte de trás, que é a polpa, a gente colocava, como que chama-se de leme, que a gente coloca uma parte assim, fica por trás da jangada, e ali é onde controla se ele vai para a esquerda ou vai para a direita, né? E eu me lembro que esse remo ele tem a direção ele tem o objetivo de dar direção e dar estabilização, do equilíbrio da jangada. Porque se você não, quando vem a maré, se você não souber fazer aquilo ali, a jangada vai em destino e ela pode até virar, se ela tiver até com aquela vela. Então Jesus estava na popa ali, na parte de trás, ou seja, na parte onde tem o controle da embarcação. Então eu creio, irmãos, que Deus não colocou nada isso por acaso. Jesus está no barco. E Ele está no controle desse barco. E o barco é a tua vida. O barco é a minha vida. Ele tem um sentido espiritual.
Jesus está no nosso barco, Jesus está no teu barco. E o mais importante é que Ele está na direção, Ele quer estar na direção. Porque, irmão, se nós aperreamos, os discípulos se aperrearam, os discípulos ficaram nervosos, apavorados. Mas veja bem que Jesus disse, por quê? Estão tão tímidos, não tendes fé? Ou seja, quem está na direção não é vocês. Eu que estou na direção de sua vida. Se você entregou a sua vida para Cristo, se você entregou a direção da vida para Deus, Ele diz para você, se você, filho, entregou a direção para a minha vida, quem está no controle sou eu. Então basta só você confiar. A maré pode entrar, o barco pode balançar para lá e para cá, pode entrar água dentro, mas não vai afundar. Parece até que vai afundar. Muitas vezes o mundo diz, agora ele vai cair, agora ele vai afundar. Aí Jesus diz, não vai, porque eu estou na direção desse barco. Louvado seja Deus, o teu barco não vai cair. Deus, nessa noite, irmão, Deus trouxe você para nesta noite aqui para dizer, Ele está no teu barco, e o teu barco não vai se afundar, em nome de Jesus. O teu barco não vai se afundar. Não vai se afundar, porque no teu barco, quem está na direção é a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero convidar nesta noite, nesse momento, alguns irmãos, se está sentindo que está passando por um momento de dificuldade, vem aqui na frente, porque nós vamos convidar alguns irmãos que são também no grupo de intercessão e nós vamos orar por você, porque Jesus está no seu barco. E se Jesus está no seu barco, Ele não vai afundar. Jesus trouxe você esta noite aqui para lhe dar esta palavra, que Ele está no seu barco e o seu barco não vai afundar. Agora Ele diz nesta noite, creia tão somente que eu sou o teu Deus, e eu sou o teu Deus, eu estou no barco, e por mais que o diabo se levante, a tempestade venha, o mundo levante, o inferno levante, mas Deus é maior na tua vida, no nome de Jesus. A igreja levante. Tem a nossa irmã Isaura, tem mais alguns irmãos que está passando por algum momento de dificuldade, porque nós passamos todo, mas não sabemos. Então nós podemos passar. Não sabemos, irmãos, o irmão que sabe. Mas se Deus trouxe essa mensagem é porque Ele quer que nós oramos por essas pessoas. Eu quero convidar os irmãos de intercessão, irmão Juarez, a irmã Eliane, os irmãos que são do grupo de intercessão. Esses irmãos estão aqui toda sexta-feira, pela manhã, orando a Deus, e também em casa, orando a Deus. Os irmãos que são do grupo de intercessão, irmã Leda, vem aqui na frente, vamos orar para esses irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos fazer um clamor para que Deus sabe o que os irmãos estão passando. E nesta noite Deus fala aos seus corações, os nossos corações, que Ele está no seu barco e o seu barco não vai afundar, em nome de Jesus, porque Jesus está na polpa, Jesus está na direção desse barco. Louvado seja Deus, por mais que se levante quem seja, ou até o diabo muitas vezes sopra no teu ouvido, mas nesta noite você tem que ouvir a voz de Deus, e esquecer as outras vozes. A voz de Deus fala através da sua palavra, eu estou no teu barco, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estender nossas mãos sobre as nossas irmãs Isaura e a outra, o nome, irmã? Eu navegarei. Aline, glória a Deus. Nosso Deus Pai querido e misericordioso, Deus da cura, Deus de milagre e de maravilha, Jeová Rafa, o poderoso Deus da cura. Colocamos diante de Ti, Pai amado, as Tuas filhas, a Aline e a Isaura, Senhor. Estão passando um momento difícil, Pai amado. Estão passando uma tempestade. Mas Cristo no barco, Ele repreendeu a tempestade. E os seus discípulos disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é Jesus o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entra, Pai amado, com a tua providência na vida das tuas filhas e na vida dos demais irmãos que hoje estão aqui, Senhor. Porque tu és bom, fiel e justo, Senhor. Não há problema que tu não dê solução. Tu és a solução, Senhor. Dizemos para o problema, nós temos um grande Deus. E o problema vai sair. Porque todo o mal agora está saindo pelo poder do sangue de Jesus
em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Oh, glória, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Palmas para esse Deus maravilhoso. Irmã Isaura, irmã Aline e demais irmãos. Jesus está dizendo: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Amém? O temporal passou. E agora vem a bonança. Aleluia, porque Deus é bom. Hoje nós viemos buscar a bênção e recebemos. O Senhor não falou no início do culto: hoje o Senhor fará maravilhas. Hoje o Senhor está mudando a nossa situação. Você que estava naquela tempestade, agora vai andar na bonança, né? Vai andar de iate, né? Iate, com Jesus dentro, viu? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar, sim, primeiro, antes de encerrar, avisar que a irmã Leda preparou comidas maravilhosas para a gente degustar, viu? A preço de banana, que a banana tá caro, viu? Banana tá caro, tá a preço de agulha, a preço de agulha, viu? Porque banana tá caro, né? Ninguém pensa que banana tá barato mais não. Então, minha gente, vamos investir na obra. Vamos comer aqui, porque a Leda é uma excelente cozinheira. Para a honra e glória do nome do Senhor. E é uma serva fiel que está aí, segurando o barco. Amém? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos encerrar? Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, com alegria no nosso coração, Senhor. Regozijado, Senhor, com Cristo no barco. O Espírito descendo sobre nós como fogo.
Com alegria, Senhor, nós entregamos na tua santa presença este culto, Senhor, de adoração, glorificação e louvor ao teu nome, Senhor. Te amamos e te adoramos pela beleza da tua santidade, pelo esplendor da tua glória e da tua majestade. Nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Nos leva em paz. Nos dá uma semana de paz, de bênção, de saúde e muita paz, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja. Porque, Senhor, no mundo teremos aflições, assim nos preparou Jesus. Mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, sob essa palavra, vamos nos despedir para nossos lares, Senhor. Nos dá uma noite de paz. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor. Guarda nossas casas, nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos inimigos. Porque tu és bom, tu és Deus para de todos. Tu és o Deus de todas as nações. Então, como povo teu, igreja tua, nós oramos, te bendizemos, adoramos em nome de Jesus. E todos respondem? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos.